Bom, eu dei esse título porque é o meu trabalho, né? É Corpo, Arte e Memória. Na verdade, eu substituí a palavra, eu botei a palavra corpo, que era mais fácil. Porque, na verdade, o meu trabalho é na psicomotricidade, que é claro, que é o objeto de estudo da psicomotricidade principal é o corpo, né? A gente trabalha o corpo, né? Então, eu botei corpo, porque eu acho que seria mais fácil, né? Para a psicomotricidade, tem gente, que é isso? Palavrão é esse, né? Psicomotricidade. Muita gente não conhece, né? E realmente não conhece. Então, eu, desde que saí daqui, de Furnas, já tem bastante tempo, eu fui buscar exatamente esse trabalho, né? Eu comecei a fazer formações, cursos nessa área, né? Nessa área do corpo, fiz a formação em psicomotricidade, usei a arte, porque toda a minha formação é em cinema, né? Vocês vão ver aqui no final 2 cenas de cinema. Então, a minha formação é em cinema, então eu trabalho com o corpo, o cinema e a memória. Como é que é isso? Vocês podem perguntar, como é que é isso? Como é que você junta isso aí? Né? Porque o cinema é um instrumento que eu utilizo. Na verdade, o carro-chefe da minha oficina é a psicomotricidade, é o corpo e a memória. O cinema, ele é um instrumento que ele estimula a memória. Como qualquer outro instrumento pode estimular. Uma música, um perfume, um cheiro, né? Uma palavra, um olhar, um gesto. Pode trazer uma memória. Né? Então, eu utilizo a arte do cinema, porque foi a minha formação, a minha graduação foi em cinema. Então, eu aproveitei, quando eu fui aí eu vou dizer, quando eu fui chegar na UNAT, há 21 anos atrás, a UNAT é a Universidade Aberta da Terceira Idade, que fica no 10º andar da UERJ. Aqui eu tenho algumas alunas que estão dando a honra de estar aqui hoje comigo, são alunas minhas lá da UNAT. Há 21 anos eu fui com a proposta dessa oficina, juntar a psicomotricidade, que era uma formação, juntar o cinema, que era uma graduação, a arte do cinema, né? E a memória, ela foi aparecendo. Porque quando eu passava cenas de filme, da época deles, né? Eles escolhiam o filme. Na verdade, eu não passava o filme, porque não é a sessão de cinema. A intenção não é ser sessão de cinema. A intenção é que uma cena estimule a memória afetiva. Que eu estou falando o tempo todo da memória afetiva. Né? Claro que não dá para separar uma da outra. Se eu estimulo uma memória afetiva, eu trago junto uma memória cognitiva. Porque uma emoção, ela vem, né? Ela vem de uma memória do passado e chega no presente. Ela atualiza no presente. Quando ela se atualiza no presente, né, ela ajuda também todo esse corpo a atuar, a trazer movimento, né? Então, a memória foi aparecendo ao longo da oficina, e como eu comecei a perceber o seguinte, eu passava filme, eu vou trabalhar aqui hoje com vocês, eu passava uma cena, por exemplo, eles escolhiam, né? O vento levou. Quem aqui gosta de cinema? Quem aqui não foi a uma sala de cinema, o escurinho do cinema? Quem aqui não foi? Né? Hoje já tem celular, né? Você vê filme no celular, você vê filme no laptop, sei lá. Mas, gente, eu tinha um professor de cinema que ele dizia assim, Cristi, cinema é tela. Cinema é sala. Cinema é entrar no escuro.
Cinema para ver no cinema. Cinema é para ver no cinema. Perfeito. Cinema é para ver no cinema. E eu nunca esqueci isso dele, né? Então eu sou rata de cinema, continuo até hoje, né? E aí nessa oficina, voltando à oficina de corpo, arte e memória, nessa oficina eles traziam os filmes. Cristi, você pode trazer O Vento Levou? Fundo do baú, meu amigo. Traz um filme aí, alguém. Fundo da memória. Traz um filme aí, alguém, por favor. Casablanca. Quem mais aí? Quem dá mais? Doutor Chivago. Quem mais? Hein? Ah, Charlie Chaplin. Vou chegar lá, hein? Monsieur Verdux, Charlie Chaplin. Quem mais? Cantando na Chuva. Tarzan. Primeiro filme que eu vi. Johnny Weissmuller. Primeiro Tarzan, né? Como o primeiro Tarzan ninguém esquece, assim como o primeiro James Bond, ninguém esquece. Quem era? Sean Connery. Isso fica a marca, né? Pode vir 10 depois, pode vir 10 Tarzan, mas o primeiro a gente não esquece. O último Tarzan? É. Qual é o último? Eu não me lembro. O último James Bond, eu me lembro. Como é o nome dele? É um novinho, eu esqueci o nome assim, mas esse eu me lembro, na memória. Agora, o último Tarzan... Daniel Craig. Ih, já vi que esse aqui é do cinema, hein? O último James Bond é o Daniel Craig. Exatamente, exatamente. Ben-Hur. Bacurau, claro. Os contemporâneos, Luzes da Ribalta, do Chaplin, né? Você falou do Ben-Hur, eu vou fazer um intervalo aqui. Eu trabalhei em vários lugares, né? Foi só FURS. Eu trabalhei na Gaster durante um tempo da minha vida. E trabalhei no Hotel Sheraton, no balcão da entrada do Hotel Sheraton. Uma vez eu estou ali fazendo aqueles vouchers, né? Aqueles negócios assim. Eu escuto aquilo assim. Good morning. Quando eu olho, eu começo a olhar na cintura. Eu olho, eu estou na cintura. Fui subindo, subindo, subindo. Quando eu olho, é o Charleston Heston. Meu Deus do céu. Falei, isso tudo na minha frente, né? E eu fiquei muito, muito emocionada, né? Até porque eu sou apaixonada por cinema, dar de cara com o Charleston Heston não é qualquer dia que a gente dá, né? Então, gente, me lembrei que você falou do Ben-Hur, aí eu me lembrei dele. Bom, então é isso. Elas vão lembrando esses filmes, como vocês estão fazendo aqui. E o que eu vou fazendo? Eu consigo, né? Eu tenho em casa alguns filmes, consigo também, né? DVD, agora já é pendrive. Antes era aquele tijolão, né? Passei muito tijolão. E aí, eu escolho a cena. Vento Levou. Eu escolho a cena. Então, elas não sabem qual é a cena. Eles, né? Que eu tenho homens também na turma. Eles não sabem qual é a cena. Eu faço surpresa da cena. O filme eles escolhem, eu levo. Mas a cena, não. Eu quero surprise. Aí, o primeiro filme, viu, Raquel? Foi O Vento Levou. Primeira experiência na oficina de psicomodicidade, corpo, arte e memória. Eu levei a primeira cena, tem vários momentos, né, nesses 21 anos de trabalho. A primeira cena, a cena onde pela primeira vez aparece o galã. Quem era o galã do Vento Levou? Inesquecível. Clark Gable, né? E ela, a mocinha... Vivian Leigh. Mas nesse filme,
tem uma atriz, nesse filme, O Vento Levou, tem uma atriz que é insuperável. Está viva até hoje, está com 102 anos. Quem é? Olivia de Havilland. Ela é sensacional. Para mim, ela rouba a cena. Inclusive da própria Vivian Leigh, eu acho, minha opinião, né? Mas a Vivian Leigh era mocinha, indiscutível e tal. Aí vem a primeira cena onde aparece O Vento Levou. Clarice não sabe dessa história, né? Está aprendendo aqui. E aí passo a cena, todo mundo rodado assim, né? Assistindo, os alunos lá na sala da UNAT e tal. Aí, para eu chegar nessa conclusão, que a imagem do cinema traz uma memória de volta, traz uma memória afetiva de volta. Eu ainda não sabia disso. Eu fui aprendendo com os meus alunos idosos, né? Idosos. Eu fui aprendendo com esses alunos da UNAT, da Universidade Aberta da Terceira Idade. Aí eu passo a cena, todo mundo assistindo, né, e tal. Primeira experiência minha com o cinema, com eles. Daqui a pouco, acho que a Tiana não era dessa época ainda, foi logo no início da oficina, Tiana. Nem Wanda, eu acho. Wanda já estava, é. Aí, uma aluna se levanta, mas assim, completamente tomada mesmo, possuída, emocionada, vai na tela e beija o Clark Gable. Beija o Clark Gable, na televisão, claro. Aí, foi assim, impactante, né? Ficou todo mundo impactado e tal. O que é isso, gente? Né? O que aconteceu com ela, né? Qual foi essa emoção, né? Esse auge. E aí, tudo bem. A coisa aconteceu, as outras se emocionaram. Aí eu sempre, no final, depois de terminar a cena, que eles assistem a cena, eu faço a pergunta, que é a pergunta que traz o corpo, que traz a psicomotricidade. Eu pergunto assim, depois de vocês verem essa cena, como é que está esse corpo? Qual é a emoção que está no corpo? Eu trago para o corpo, sai da cabeçona, vem para o corpo. O que você sentiu? Aí cada um começa a falar lá a sua... O que sentiu? Eu senti saudades, eu senti não sei o quê, eu senti... E essa aluna, que foi aqui, fez o ato, né? Todo mundo, professora, ela não vai falar. Como que ela não vai falar? Né? Ela exatamente que fez o que ela fez, não vai falar, todo mundo quer saber. Gente, calma, não tem obrigação de falar. Ela vai falar se ela quiser, tem muita emoção. Aí, quando ia terminando, gente, a aula está terminando, ela falou, não, eu quero falar. Eu falei, então fale. Fale. Aí ela falou o que deu start para a minha oficina. Deu start para esse negócio aqui de falar, para o mestrado, para o doutorado, e por aí eu fui. Ela falou o seguinte, professora, eu me emocionei e não consegui me segurar. Porque quando a primeira vez que eu vi O Vento Levou na vida, foi levada pelo meu companheiro. Eu vivi com esse homem 60 anos. Esse homem já morreu. Ele, meu companheiro, pai dos meus filhos, avô dos meus netos, bisavô dos meus bisnetos. Eu vivi a vida inteira com este homem. E a primeira vez que eu vi O Vento Levou, ele me levou para ver o vento. Ele me levou. E
Isso é lindo, Jorge. O primeiro beijo que ele me roubou, olha a fala, né? Que ele me roubou, né? Foi vendo o vento levou. Então, essa memória veio completamente viva, como se eu estivesse vivendo agora. Aí eu falei, gente... E aí as outras se emocionaram, foi muita emoção. Eu falei, gente, se isso não é um tremendo trabalho de memória... E ela disse, professora, eu nunca falei disso. Nunca consegui falar disso. Estou falando pela primeira vez aqui. E aí, claro, né? Foi muita emoção. Eu fui falar com ela pela coragem, né? Bom, o segundo momento, aí eu vou pedir ajuda da minha querida, viu, Patrícia? É que é a primeira, mas daqui a pouco eu vou te falar. Eu estava entrando na sala de aula para dar aula, aí minhas alunas, professora, a senhora não vai entrar, a senhora vai esperar um pouco. Falei, tá bom. Fiquei lá fora esperando. Aí daqui a pouco, professora, agora a senhora pode entrar. Entrei. Quando eu entro, a sala, aquelas salas da UERJ, vocês conhecem, é fria, dura, não tem nenhuma emoção, o prédio não tem, né? A sala de aula virou uma sala de cinema. Telão, cadeirinha, tinha uma das idosas fazia o lanterninha. Lembram do lanterninha? Lembram do lanterninha? Hoje é celular, né? Hoje você entra, acende o celular, lanterninha já era, né? Mas na época, né? Lanterninha. Então, uma das idosas fazia o lanterninha, professora, está aqui, seu lugar, a senhora senta. Eu sentei. Aí, fiquei lá. A senhora vai ver uma coisa. Daqui a pouco, sai de trás do telão a minha aluna, que hoje tem 94 anos, a Dulce, que na época tinha 80 e poucas. Pode botar. Com essa música, é só a música, completamente vestida de Carlitos, bigodinhos, chapeuzinho coco. Para que chorar o que passou? Lamentar perdidas ilusões. Se o ideal que um dia nos acalentou renascerá em nossos corações. Uhul! Esta mulher, obrigada, esta mulher fez isso aos 82 anos, essa surpresa dentro da sala. Ela hoje, com 94, ela está viva! Posso dizer para vocês, por causa do Carlitos. Por causa desse Carlitos, que Tiana conhece, Dulce conhece, Clarissa conhece, Jorge conhece, já viu. Você já viu também, né, Maria? Porque esse Carlitos, ela carrega para tudo quanto é lugar. Eu chamei ela para vir aqui hoje, trazer esse Carlitos. Mas ela não pôde porque ela estava com a faxineira, só ficava, a faxineira, se ela não estivesse lá, a faxineira não ficava. Então eu falei, não tem problema.
É isso, ela faz, e o corpo dela, olha a psicomodicidade, o corpo dela com esse Carlitos, você olha para ela, ela tem 94, mas você olha para ela no palco, o palco clínico, eu falo que o palco é clínico, quando você olha para ela no palco, você, Dulce, pelo amor de Deus, cada vez que você faz esse Carlitos, você está mais jovem. Ela é apaixonada pelo Carlitos. Eu passei muitos filmes do Carlitos na oficina. E ela, um belo dia, encarnou o Carlitos. E ela, até hoje, ela faz ele. Tudo quanto é lugar que eu chamo, ela vai. E a filha leva. Isso, para mim, é incrível. A filha tem 63 anos. O depoimento da filha é o seguinte. Antes da Dulce fazer esse Carlitos, eu não aguentava minha mãe. Queixosa da velhice, ressentida. Depois que ela botou esse Carlitos, minha mãe é outra, eu consigo me relacionar com ela. Eu consigo falar com ela e eu faço questão de pegar o carro e levar minha mãe para onde ela faz o Carlitos. Por que isso acontece? Não tem porquê, né? Eu acho que não tem um porquê. Eu acho que isso é clínico, porque isso muda o corpo, né? Isso muda e transvalora, muda a forma de você, a percepção que você tem da vida. Porque ela faz algo onde ela se realiza, onde ela se valoriza, onde a imagem corporal dela, que é um tema da psicomodicidade, é valorizada. Se ela estivesse aqui, vocês iam se emocionar, aplaudir ela. E isso, para ela, aos 94, isso é fundamental. Então, esse Carlitos dá vida a ela. Mas isso não seria assim uma coisa momentânea e episódica ou faz a vida toda? Legal isso que você está falando. O lance é você tirar das coisas e levar para o dia a dia, para a vida. Isso. Não ficar no passado apenas aberta. Perfeito isso que você está falando. Isso até eu coloco na minha tese. É o seguinte, uma pessoa da banca falou assim, Cristi, quando ela sai do palco, ela é esse Carlitos? Não. Não. Quando ela sai do palco, por isso que eu digo que o momento do palco é clínico, o instante do palco. Quando ela sai do palco, é óbvio que as perdas continuam, que as mágoas dela vêm, os ressentimentos dela vêm. Óbvio, não é milagre, o palco não é milagre, né? Agora, cada vez, o problema é esse, ela não desistir. Cada vez que ela sobe, o grau dela de ressentimento está diminuindo. E o grau de leveza, de alegria e tal, está subindo. Nem que ela vá 40 vezes, a clínica é isso. Você vai não sei quantas vezes ao psicólogo, ao terapeuta e tal, né? E repete. Repetir a mesma coisa. Repetir a mesma cena. Repete. É do humano repetir. Agora, o que você faz em toda vez ao seu terapeuta? Cada vez que você vai percebendo alguma coisa, você vai enxergando uma coisa que você não enxergava. Então, o palco, quando eu digo que o palco é clínico, porque o palco é um terapeuta, vamos dizer. Né? A Tiana pode falar disso, porque a Tiana faz a Liza Minnelli há muitos anos. Ela faz a Liza Minnelli. Ela se apaixonou ela gostava da Judy Garland, que era a mãe da Liza, que fazia o Mágico de Oz e bababá. E quando ela viu a Liza, né, cabaré e tal, ela começou a colocar a Liza Minnelli. Ela não é... Isso é que é interessante. Ela não é a Liza... Quando ela está no palco, você olha... Você não vê mais a Dulce, e você não vê o Carlitos, porque não é o Carlitos que está lá, não é a Liza que está lá. Mas tem uma terceira margem do rio. Tem uma terceira coisa que aparece aí, que é exatamente o desvio, né? A pequena mudança. Eu costumo dizer que são as experiências mínimas, que o Deleuze fala. Então, é uma experiência mínima que vai virando o jogo. Então, essa mulher hoje, o grau de ressentimento dela, de queixume, diminuiu. Deu para pegar? Entendi? Respondi para você? Ela tem essa leveza que já é dela. Né? Ela tem uma leveza que não é o palco que trouxe. Ela tem uma leveza que você conhece, né? Ela já é uma pessoa leve.
né? Entendeu? É claro que pessoas mais rígidas, mais duras, né? Sofrem mais e é mais difícil, entendeu? Fazer um palco, por exemplo. Mas o barato da oficina é que ela não é performática. Ela não é uma performance. Você não está ali para fazer um espetáculo global. É isso que eu falo para eles. Vocês não estão aqui para serem perfeitos, né? Vocês estão aqui para viverem. Mas quem assiste, quem está assistindo, mesmo que não suba no palco, não é, Joãozinho? Quem assiste se transforma também. É como se fosse um filme, né? Você está vendo um filme, aquele filme te agrada ou não te agrada, né? Mas, de qualquer maneira, é um afeto. Ou um afeto que vai te agradar, ou um afeto que não vai te agradar. Mas, de alguma forma, você é afetado. Então, é isso que acontece quando elas fazem o palco. Eu tenho 20 personagens da oficina no palco, que trouxeram das imagens do cinema que eu levo. Então, tem Carmen Miranda, tem as cantoras do rádio, tenho as frenéticas, tenho, quem mais que faz? Ângela Maria. Eles trocam de personagem? Trocam. Tem uns que não querem trocar, não. A Dulce, por exemplo, a vida inteira é Chaplin. De vez em quando, ela já fez o Gianni Kelly, ela já fez uma cena do Cantando na Chuva, com o Gianni Kelly. Mas ela disse que não foi tão aplaudida. Não foi tão aplaudida como quando ela faz o Chaplin, ela prefere o Chaplin. Então, gente, é isso. Então, quando eu falo, né, por exemplo, esse foi um momento, o último momento dessa, porque depois foi embora, né, surgiu o palco. Primeiro eu estou falando da oficina, do cinema que toca, que afeta, foram as chanchadas. O cinema chanchada, brasileiríssimo, carioquíssimo, aqui era na Atlântida, né? Era aqui no Rio, na cidade, né? Que hoje é o prédio não é? Que hoje é o prédio lá da Rádio Nacional, da noite, sei lá. Era aqui. Então, esse de meus alunos, eles cruzavam no ônibus com Oscarito, com o Grande Otelo, iam no cassino da Urca, iam na Rádio Nacional, ficavam lá macacas do auditório, né? Então, eles faziam isso. Então, quando eu passei as chanchadas vocês sabem, o cinema chanchada, cinema de uma crítica social incrível, né? Um cinema que foi oriundo da Rádio Nacional. Os cantores da Rádio Nacional iam para o cinema chanchada. Emilinha Borba, quem mais? Dercy, Eliana, Adelaide Chioso, né? Essa galera fazia as chanchadas, né? E aí tinha os ídolos, tinha os atores incríveis, que era o Oscarito, Grande Otelo, e depois Anquito. O Anquito deu uma palestra, pouco antes dele falecer, ele deu uma palestra lá na UNAT, lembra, Tiana? Eu levei o Anquito, e ele deu uma palestra lá para vocês, e ele falou uma coisa incrível. Ele falou que trabalhar com o Grande Otelo era um aprendizado, que o Grande Otelo não decorava nada. Primeiro que ele bebia todas. Aí ele chegava para o estúdio, ele não aguentava, então ele ia dormir. Então ele falava assim pro Anquito, segura ali que depois eu vou dar uma descansada. Ele dormia, né? Aí, quando ele ia para o palco, quando ele ia para o cinema, fala. Isso, ele em Macunaíma, incrível, né? Ele bebê saindo ali da Marília Pêra, incrível. E aí, ele é esse ator maravilhoso, né? Maravilhoso. Intenso. O Grande Otelo era intenso, né? E ele não decorava, mas o Anquito disse, mais impressionante quando ele ia para o palco. É isso, né? Impressionante como ele ia para o palco. Parecia que ele tinha ensaiado mais do que eu. Eu decorava tudo, suava a camisa para decorar, e o Grande Otelo dava um show.
né? Improvisava o tempo todo. Um grande improvisador. E aí eu passei a tal cena, que é esqueci agora o nome do filme, mas vocês vão lembrar que é a cena antológica do Oscarito e do Grande Otelo na cena do balcão, parodiando Shakespeare, Romeu e Julieta. Gente, aquilo é impagável. Aquilo, quem não viu, pega que tem no YouTube, pelo menos para ver essa cena. Vocês têm que, quem não viu, tem que ver. Para mim, é o maior número histriônico, mímico, né? O Oscarito, o grande ídolo dele era o Chaplin, né? Era o Carlitos. O Grande Otelo, de Julieta, no balcão, aquela peruca, né? Aquele bocão, ele... Era incrível. E o Oscarito ali embaixo de Romeu, né? Cara, olha, essa cena é de muito riso, né? É de muito riso. O corpo precisa rir. Para quê? Para aliviar a memória. O que o Anquito falava é que muitas vezes o Grande Otelo ele era escada. Tem esse termo, né? Tinha esse termo. É escada para o ator principal subir e brilhar. O Grande Otelo fazia essa escada, fez essa escada para o Oscarito e fez essa escada para o Anquito, né? Só que ele, geralmente o escada, ele é para deixar o ator brilhar, né? Só que não tinha como, né? Ele sempre brilhava, né? Né? Com o Oscarito, com o Grande Otelo. E aí depois, voltando aqui à oficina, para vocês verem a importância do cinema, eu quero sempre lembrar que eu estou falando disso, tá? Eu não estou aqui falando de cinema. Eu estou o tempo todo trazendo a importância desse instrumento artístico para estimular a memória afetiva dos meus alunos da terceira idade. Então, é bom lembrar sempre isso, né? Então, eu uso o cinema para isso. Podia usar música, pintura, o que quisesse. Eu uso o cinema, porque é o meu instrumento de trabalho. Aí, quando terminou a cena, lembra que eu faço sempre a pergunta: como é que está o corpo? Qual é a emoção a partir dessa cena? Porque é o feedback deles é que vai me dando, né, o material, pode dizer teórico, sei lá se é teórico, se é acadêmico, mas vai me dando material que eu vou, pô, isso dá pé, isso é importante para estimular a memória. Então, é muito bom o feedback deles. E aí, teve depois do filme das chanchadas, do Oscarito do Grande Otelo, todo mundo riu muito, um aluno meu, lá atrás, sentadinho lá atrás, professora, olha só, eu quero dizer uma coisa. Eu ri tanto, mas eu ri tanto, que eu acho que eu acabei de oxigenar o meu cérebro. Eu brinquei com ele, falei assim, meu filhinho, olha só, você acabou de fazer um tratado neurológico, você sabia? Que muito médico não sabe como o riso e a gargalhada é importante para estimular neurônios. Como o riso e a gargalhada é importante para estimular a memória. A pior coisa para a memória, gente, isso eu leio, estou chutando aqui não, gente. Claro que eu tenho a prática que eu vejo, mas não é só da prática que eu falo. Eu trago um lugar de estudo, né, de pesquisa. É a pior coisa para detonar a memória, detonar neurônios, ressentimento. Isso é o velho Nietzsche, né? Agora eu trago Nietzsche, que foi meu teórico, tanto no mestrado como no doutorado. Ele dizia que o ressentimento era um veneno, né? E, bom, aí em cima do ressentimento nós temos o mau humor, né? Nós temos, né? Porque não é um temperamento, isso é diferente. A gente tem que ver que é diferente. Tem gente que
que sorri mais, gosta, é mais alegre. Tem gente que não é tanto, né? Mas não é isso, não é esse julgamento moral. Né? É a leveza. Eu acho que é a leveza. Tem outro filósofo chamado Bergson, no livro dele Matéria e Memória, que eu estudei muito para fazer a tese e tal, ele dizia assim, o fundamental não é a beleza e a feiura. Você pode ser belo, você pode ser feio. O que é feio é a rigidez. O que não é belo é a rigidez. Então não é a feiura. Você pode ser feio muito leve, muito legal. Então, isso é Bergson, em Matéria e Memória. Então eu acho que é um pouco isso que eu fui trabalhando com eles, né? E aí quando eu cheguei, quando eu cheguei no riso, quando alguém falou do riso, porque riu, e todo mundo riu junto, eu falei, aí, bingo, é aí. Eu acho que o importante é a emoção. Ela pode vir no choro ou no riso. O importante é que ela saia. O importante é que ela não fique dentro. Porque o que envenena é quando engole o choro. Engole o choro. Não ri. Não ri. Não ri. Aí a gente pode chegar às boas práticas para estimular a leveza, e aquilo que joga para o buraco. O que você falaria sobre isso? O que joga pelo buraco? O que joga para o ressentimento? Isso. Agora, quais são as boas práticas para a gente estimular a longevidade, memória? Eu acho que as boas práticas, é isso que a gente está falando aqui o tempo todo, né? Eu acho que a arte é uma boa prática. O ser artístico é maravilhoso. A arte, qualquer que seja ela, né? Entrar num bom filme, entrar num bom cinema, entrar num bom teatro, entrar num, né? Isso é muito bom, né? Rir de si mesmo é muito bom. Cara, eu sou uma idiota. Né? Eu acho que isso é sensacional. Entendeu? Porque senão levar a vida muito a sério, eu acho que é legal também. A gente tem que levar coisas a sério, né? Mas levar muito a sério é o que eu falo aqui para os meus alunos, né? Pô, depois do 80, eles falam para mim, não sou eu não. Professora, depois do 80, o que vier é lucro. Não, pomba, né? Antes sim, a gente é todo cheio de censurinha, né? Mas depois do 80, chuta o balde, meu amigo. Essa é a minha receita médica. Chuta o balde. Bom, sem vergonha e sem culpa, né? Isso é importante. Que a culpa também massacra, né? Né? Gente, eu acho que eu não estou aqui falando, dando receita de bolo, não. Não sou dona de verdade nenhuma. Eu simplesmente vivo. Só isso, apenas isso. Eu vivo, né? Bom, gente, e aí foi para o riso, foi para o palco clínico, e hoje, depois de 21 anos, o que me traz aqui é essa leveza. 70 anos, gente. Eu sei que vocês estão aí junto comigo nessa parada. Alguns até não, né? Alguns aqui estão bem mais mocinhos, né? Gente, sabe? Eu acho que é isso. Isso são possibilidades, não são impossibilidades. A gente coloca como impossibilidade, mas não são. Não são. É possível? É possível. Bom, gente, então, eu assim, já fui falando todo o percurso, cheguei hoje, cheguei aqui, aterrisei, né? Com esses 21 anos dessa oficina, né? Como disse a minha
Maria Cristina Franco Ferraz estava na minha banca de doutorado. Ela disse assim: Cristi, essa oficina é CTI na veia, de alegria. É CTI de alegria na veia, né? É isso. Não é que a gente não tenha que viver a dor. A dor está aí. A morte está aí, né? Não manda aviso. Né? Está aí. Agora, como que eu posso... Olha o corpo. Como que eu posso ir, né? Tendo meus desvios, meu jogo de cintura, né? Como que eu posso ter as minhas estratégias, como disse Foucault, né? Minhas estratégias para viver melhor o poder, né? Então, eu acho que é um pouquinho por aí. Então, hoje eu estou nesse palco clínico, né? E quero, assim, trazer para vocês 3 cenas. Topam? A porta para a alegria é uma expressão do Nietzsche. Não é minha, não. Quando ele diz... É muito bonito. Ele diz que o teatro, né? Que a gente perdeu um pouco, né, esse trágico. O conceito de trágico para o Nietzsche não é o drama, é a afirmação da vida, né? E essa afirmação da vida, ela traz alegria, que é o Apolo e o Dionísio, né? O Dionísio é o deus da alegria, né? Então ele puxa um pouco por aí. Então, quando eu falo porta para a alegria, essa porta é da afirmação da vida, do amor fati, da grande saúde, né? Que são conceitos nietzschianos, e essa fala dele, né? E que eu uso muito na minha oficina, mas sem ficar dando nome aos bois, entendeu? Porque muita gente não vou falar conceital, não é para isso ali, né? Ali é porta para a alegria. Mas, assim, a Tiana fala mesmo. Como é que você fala, Tiana? Do Nietzsche? Como é que você fala? Porque a aula inteira tem Couturier, tem Bergman, mas só fala no Nietzsche, pô. Deve ter alguma coisa com ele. A Tiana falou na minha defesa isso. Não, o Nietzsche é o amante da Cristi. Ela dorme com ele, acorda com ele, não sei o quê. É um amante dela. Aí uma pessoa da banca morreu de rir, né? Falou assim, eu acho que não é nessa dela, não. Ele é de muita gente. Então, eu acho que é um pouco isso. Quando eu falo dessa porta para a alegria, não é dessa forma cultural, social, comum, né? É algo que é mais além disso, além do bem e do mal, além da moral, além da vergonha, né? É algo que você se despe, né? E aí você entra na porta da alegria, né? E aí vem a saúde, né? Aí gera saúde, né? Acho que é um pouco por aí, né? Mais alguém? Ótimo! Bom, gente, espero que vocês estejam gostando. Tudo bem, gente? Também, se não tiverem, também está tudo certo. Como é que ele pode participar da UNAD? Opa, essa é uma pergunta fundamental. Eu estava falando com você, né? Então, vou fechar com isso. A UNAT, eu vou explicar o que é a UNAT, que eu acho que é legal até quem quiser levar pai, mãe, parente, tio, tia, irmão, irmã. Se levar. É isso, Tiana, é isso, Jorge. Se levar. Vocês concordaram, você e Tiana, hein, Jorge? Falaram ao mesmo tempo, se levar. É um milagre, né? Bom, a UNAT, ela tem 25 anos. Segundo o diretor lá, o Renato Veras, é uma jovem, né? É uma jovem senhora de cabelos brancos, né? E ela tem 25 anos, né, meninas? Vocês que estão lá, não me deixem mentir. Ela trabalha com um tripé, né? Que é o centro de convivência. O centro de convivência são as oficinas. Tem várias oficinas, né?
Então, tem oficina de línguas, tem oficina de dança de salão, tem oficina de pilates, tem oficina de memória, dança de salão, né? Tem oficina de dança sênior, tem, né? Fica no 10º andar da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tá? E tem, é um tripé, centro de convivência, tem o centro acadêmico, que aí são os cursos que eu fiz, até você falou, né? A Clarissa fez também, a especialização em geriatria e gerontologia, que são 2 anos, né? E, então, tem a parte, a cadeia tem curso de extensão, tem curso de cuidadores, de idosos, né? Aqui também tem, né? Aqui em Furnas eu sei que tem. Não, para entrar na UNAT, você tem que, bom, tem uma regra lá, a partir de 60 anos, tem que chegar na secretaria, tem que fazer a sua inscrição em determinadas oficinas. Não, tem sorteio e tem por ordem de chegada, as oficinas, dependendo da oficina que se escolhe, né? As mais procuradas é por sorteio. Mas abre anualmente. Abre anualmente. Agora, é óbvio que você pode chegar lá a hora que você quiser. Podemos ir encerrando? Não, vamos ver aí. Os filmes? Não, para ver os filmes. Eu tenho uma amiga que fala assim, uma aluna fala assim, Cristi, você botava tanto cinema, agora você bota pouco? Cadê o cinema? Essas 2 cenas, porque tem a terceira cena, por favor, que é a melhor de todas. Ninguém saia para ver a terceira, tá? Essas 2 cenas são 2 cenas de 2 grandes mestres do cinema. Cadê o nosso amigo ali? 2 grandes mestres do cinema. Dançarinos, bailarinos, que não foram qualquer coisa, não, Terezinha. Esses caras revolucionaram a história do cinema, pelo menos no cinema musical. E eu quero que vocês saibam de uma coisa. O Deleuze fala desses 2 caras lindamente no livro dele, Imagem e Movimento. Ele fala que enquanto um dança com a sombra, o outro tem um corpo poderoso na terra. Um é alado, o outro é terreno. Mas são incríveis, porque eles são tomados pelo movimento da dança. E é isso que acontece no palco clínico, Eduardo. Você é tomado pela dança. Eu estou aqui só para fechar. Obrigada a cada um de vocês. E para dizer que é possível. Não é impossível. Para dizer que é possível em qualquer tempo. Então, eu quero super agradecer a vocês. Foi uma honra, prazer essa tarde aqui. Obrigada, gente. Uhul! Uhul!